Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos conversar sobre prisma, ou seja, continuar a nossa conversa, mais especificamente falando sobre área, né? Sobre a área do prisma, que é muito importante, porque o prisma são utilizados, por exemplo, muito em embalagem. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos começar com sempre aquelas perguntinhas desafiadoras que a gente sempre faz no início de todos os vídeos. Você sabia que o paralelepípedo e o cubo são casos particulares de prisma? Por que eles são chamados de casos particulares? Vamos relembrar primeiro como é que a gente define um prisma. Um prisma, nós vamos ter duas bases que são formadas por dois planos, né? Cada uma das bases vão estar em dois planos que são paralelos distintos. E esses polígonos convexos que vão estar, né, formados ali, eles podem ser de qualquer formato, pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo e assim sucessivamente. Só que eles só vão ser associados de 2 a 2. No caso de um paralelepípedo e de um cubo, de um hexaedro regular, eu não tenho só duas superfícies que eu posso considerar essas paralelas. Visualize um cubo. Eu posso no cubo usar as duas, a de baixo e a de cima, posso usar as duas laterais ou a da frente e a do fundo, que elas vão se encaixar da mesma maneira. Assim como o paralelepípedo. Imagine uma caixinha de sapato. Eu posso pegar a superior e a inferior, posso pegar as duas da frente e do fundo ou as duas laterais. Ou seja, nós temos duas a duas colocando, e por isso que a gente pode chamar ela de caso particular ou também caso especial de um prisma, né? São as únicas duas que vão sempre acontecer isso. Se eu falo, por exemplo, de um prisma de base hexagonal, eu só vou ter duas bases que eu posso utilizar hexagonais, a de cima e a de baixo. A mesma coisa é triangular e assim sucessivamente também. Tranquilo? No nosso cotidiano podemos encontrar vários objetos que têm essa forma, tanto a paralelepípedo quanto a cubo. Por quê? Porque são formatos muito interessantes para serem utilizados em embalagens. Aqui eu separei algumas, né? Por exemplo, o nosso famoso dadinho para a gente fazer nossos jogos que a gente utiliza em casa, né? Caixas organizadoras, nós temos várias caixas organizadoras. Temos caixas, por exemplo, de presentes, que são muito comuns. A famosa caixinha de sapato, né, de tênis, que a gente sempre tem uma lá. Compramos o tênis, acabamos às vezes nem jogando essa caixa, que utilizamos para guardar os nossos trequinhos, organizar o nosso guarda-roupa, organizar o nosso escritorinho de estudos e assim sucessivamente. Temos um exemplo na construção civil do nosso tijolinho, né? E o nosso famoso, que deixa alguns estressados, né, na resolução, que é o nosso cubo mágico, né? Que vocês sabiam que existem alguns campeonatos de cubo mágico, tem pessoas que conseguem resolver em menos de 5 segundos. Eu digo, mal consigo olhar o formato que está ali, quanto mais resolver ele tão rapidamente, esses cubos mágicos, e que são bastante interessantes, porque na verdade existe um algoritmo de resolução, por isso que um robô consegue resolver ele também em poucos segundos para a resolução dele ali. Bem, mas vamos falar especificamente do prisma e como calcular a área dele lá. Primeiro, a gente precisa ver a área da base, ou seja, a gente precisa ver qual é o formato do polígono da base. A partir daí, eu vou ver qual a fórmula que eu vou usar. Por exemplo, se o formato for quadrado, eu vou usar lá aresta vezes aresta, aresta ao quadrado, que eu já vou ter exatamente a área da base, tá? Lembrando que nós temos sempre duas bases no prisma, porque elas são iguais, né? Área lateral, que vai ser a soma das áreas laterais, que daí vai depender exatamente da nossa base. Se ela é uma base, por exemplo, hexagonal, quantas formas nós vamos ter que vai ser paralelogramos ali? Nós vamos ter 6, né? Então, vou ter que multiplicar 6 vezes a área do paralelogramo para fazer exatamente a nossa área total. Já a área total vai ser o quê? A soma das duas vezes a área da base, né? Essa base pode ser qualquer formato, pode ser quadrada, retangular, pode ser triangular, pentagonal ou hexagonal,
mais a área lateral. A soma dessas duas componentes vão dar o que a gente chama de área total. Isso é muito importante no nosso cotidiano, porque elas são muito utilizadas, né? A gente falou que nós temos ao cubo e o nosso paralelepípedo como casos especiais. Nesse vídeo a gente conversou especificamente sobre a área do prisma. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.